Terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, muito embora a chamada desse vídeo não seja positiva, muito pelo contrário, eu vou dar uma de Miriam Porco, até a Miriam Leitão, eu sou o porco, para dizer que é ruim, mas é bom. Porque na atual conjuntura, o que nós desejamos mesmo é que essa estrutura de governo caia. E para ela cair, as coisas precisam ficar muito ruins. Porque se melhorar, aí eles não saem mais do poder. Por quê? Mesmo fazendo bobagens ao extremo, com corrupções dia a dia, a imprensa protege, passa pano, vende notícias manipuladas para pegar de surpresa os desavisados. E aí o que acontece? Se o país melhora, aí eles são endeusados, viram mitos. Aí não cai mais. Então, por incrível que pareça, chega um ponto que nós somos obrigados a torcer contra. Entrar naquela famosa tese de que quanto pior, melhor. É triste admitir isto, porque deveríamos estar aqui todos empolgados com a nação brasileira, mas principalmente com a pátria. A nação faz muito por merecer estar passando o que está passando. Mas a nossa pátria não. A nossa pátria já foi por demais machucada, por demais estraçalhada, né? E eles não fazem o mínimo esforço para preservar o que temos. Então, quanto pior, melhor. Está ruim, mas está bom. E eu diria o seguinte, que todo cidadão que tenha pelo menos 2 neurônios sabe que o melhor alívio para alguém que esteja no olho do furacão, de um escândalo, por exemplo, seria um fato novo, né, e mais grave, que absorvesse a atenção da opinião pública. Claro que ao se tratar desse desgoverno, onde o olho do furacão não tem tamanho, não tem limite, é por isso que tantos escândalos diários vão surgindo. Uns mais cabeludos do que outros. E no espaço aí de uma semana, tivemos uma série de escândalos que faz passar vergonha qualquer pessoa. Somente nessa semana, depois daquela publicidade dada ao mega escândalo do INSS, que lesou milhares de aposentados e já causou um rombo de mais de 8 bilhões de reais aos cofres do INSS. O que aconteceu? Para tapar aquele escândalo surgiu uma notícia bomba, que foi a prisão do ex-presidente Collor de Mello, e que também causou debates nas redes sociais, uns a favor, outros contra, não porque ele seja inocente, mas pelo método aplicado para aqueles que se inocentaram, né, na Lava Jato, e ele que dentro da Lava Jato foi preso. Mas não parou por aí, pois há 2 dias atrás voltou à tona um antigo caso dos respiradores não comprados pelo tal Conselho do Nordeste. Só que o dinheiro foi embora, o dinheiro desapareceu, mais de 40 milhões de reais sumiram, né? E onde o ex-governador da Bahia, hoje ministro da Casa Civil, Rui Costa, está entalado até o pescoço. A Polícia Federal resolveu agora então, somente agora, entrar de vez na investigação e descobrir o que aconteceu, né? E a imprensa consorciada, muito porca, diga-se de passagem, resolveu comentar o fato como que se fosse uma notícia nova. E ainda justificando que na época não se levou tão a sério, porque os negacionistas bolsonaristas estavam fazendo pouco da pandemia, estavam fazendo pouco daqueles que perdiam ou que sofriam de falta de ar. Saiu da boca de uma jornaleca, blogueira da CNN, dizendo que até respiradores faltou lá em Manaus por culpa do ex-presidente. Jesus amado, é uma cara de pau tão grande e tão desavergonhada, como costumava dizer minha querida avó, é uma desavergonhada que realmente causa nojo.
E também é triste quando você fala que tem nojo de uma pessoa, né? Mas é um sentimento muito ruim, né? Que eu acho que nem dizia o grande Roberto Jefferson, que está preso até hoje, doente ao extremo. Doente ao extremo. Mas ele dizia, em relação ao José Dirceu, que o Dirceu causava os mais primitivos instintos no estômago dele, né? E é o que eu sinto com relação à nossa imprensa. Mas aí eu já sei, vocês vão dizer, acabou os escândalos, né? Não, esperem um pouquinho porque não acabou não. Eis então que para abafar esse dos respiradores, eis que surgiu ontem a notícia de que o Inácio indicou 323 aliados políticos para ocuparem cargos de conselhos em empresas estatais e também privadas, com participação acionária da União. A prática permite que os nomeados por ele recebam remunerações adicionais ao que já ganham em seus cargos, que podem chegar até R$80 mil ao mês. Segundo o Jornaleco, o Estadão de São Paulo, entre os beneficiados estão, por exemplo, os ministros, secretários executivos, assessores do Planalto, funcionários comissionados, dirigentes do PT, ex-parlamentares e indicados por lideranças do Congresso Nacional. As nomeações ocorrem em empresas federais e companhias privadas, o que é pior, pois é dinheiro público custeando pessoas em empresas privadas. Eu vou passar para vocês alguns nomes somente para vocês saberem quem são esses beneficiados, né, que foram indicados pelo homem mais honesto do mundo. Temos lá o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é conselheiro agora das empresas Itaipu Binacional, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? O ministro da Previdência, Carlos Lupe, que está até aqui com esse caso da corrupção no INSS, já deveria ter sido demitido. Temos o ministro Alexandre Padilha, o ministro do Trabalho Luiz Marinho, meu Deus do céu, a ministra de Planejamento Simone Tebet, a STEP, para os íntimos, né? Temos aí a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Temos o Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores. E ainda tem Camilo Santana, Jorge Messias e tantos outros que passaríamos a noite falando deles. Inclusive, é engraçado que eu acabei encontrando em uma informação. Vocês se lembram daquele conselhão do Lula? Não é esses que foram indicados para conselheiros da empresa. É um conselhão que o Planalto tem para ajudar a resolver questões sociais, né? Assuntos ideológicos, né? E é isso que eu encontro o nome de quem? Olha só a imagem. Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, ela é conselheira do Lula, e eu fico me perguntando, será que falta trabalho para essa mulher, para ela ainda ocupar um cargo de conselheira, que não é de graça, né? Todo mundo sabe que eles recebem. O que essa mulher está fazendo lá? Como ela é presidente de um clube de futebol, ficou famosa no Brasil por isso, além não vou tirar os méritos da capacidade dela como administradora das empresas dela principalmente, mas talvez seja por isso que a gente costuma dizer que o futebol também está enterrado até a testa, envolvida com a politicagem desse governo. Tanto é que ontem veio outro Tomahawk um míssil Tomahawk lá dos Estados Unidos, que caiu aqui em cima da população brasileira, dizendo que a CBF então vai mudar a camisa da seleção brasileira para a cor vermelha. Horas, não é por acaso, não é apenas coincidência, isto é caso pensado. Como eu falei ontem, é uma corzinha vermelha aqui nos logotipos do governo, é uma camisa da seleção vermelha aqui, é uma presidente de um clube enfiada dentro de um governo como este, e aos poucos a população
fica igual aquela história do camarão, né? Que entra na água fria, acendem o fogo, vai ficando morninha, gostosa, ela se sente confortável. Quando ela vê, né? Ela está assando. Porque aí é tarde para, vamos dizer assim, voltar atrás. Tarde demais para reagir. É isso que está acontecendo. Então, essa questão também, que foi outro escândalo que estourou ontem, serviu para cobrir o escândalo do dia anterior, que serviu para cobrir o escândalo de 3 dias antes, do último lá do INSS, e assim por diante. É assim que eles fazem. É bem como diz o grande jornalista José Roberto Guzzo, que eu acompanho e gosto. Hoje ele falou na coluna dele na Gazeta do Povo, escreveu, né, não falou, dizendo o seguinte: vai ficando cada vez mais difícil acessar o noticiário do dia a dia, sem encontrar um novo episódio de roubo ao erário público, evidente ou oculto por alguma safadeza legal, por parte, claro, do governo do Inácio. Deixou de ser uma epidemia, já está rolando a toda em ritmo de pandemia. Se era epidemia, agora é pandemia, que escapou de qualquer controle, não existe mais controle. A imprensa fica falando o tempo todo em combate à anistia, apoio cego para aquele ministro, para o Supremo, né? Supremo dos horrores, e falando dos horrores do governo Trump. Mas o que realmente estão fazendo na vida prática, real, é meter a mão no dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros, enquanto nos distraímos com essas bombas que saem por aí. O J.R. Guzzo termina brilhantemente o que ele escreveu hoje, dizendo que as explicações do envolvimento, ou dos envolvimentos, são as piores possíveis. E para se ter uma ideia, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é dizer que não há nada de ilegal no que estão fazendo. É o que eles dizem. Mas o verdadeiro governo do Inácio é assim. Muita briga para tirar passaporte com outro nome, muita manifestação pró-Palestina, muita linguagem neutra, muita devoção ao Supremo, muita picanha, blá 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 blá. Mas o que estão fazendo mesmo é encher o bolso cada vez mais com dinheiro público. Eu tenho, particularmente, uma visão que é a seguinte: eles sabem que o atual governo, o atual mandatário, está caminhando para o fim. Está se acabando. Então, precisam se apressar para roubar tudo que é possível a tempo recorde para poderem encobrir tudo antes do próximo presidente. Antes que termine o governo. Eles precisam fazer o que fizer e encobrir, contando com a ajuda de vocês sabem de quem, né? Da maior corte. A coisa está tão descarada e tão desavergonhada, como dizia mais uma vez a minha avó, ao ponto de muitos estarem mais preocupados em se aparecer e ganhar notoriedade com sensacionalismo, né? Que até, por exemplo, a tal senadora Soraya Tronic, né, hoje à tarde, deu voz de prisão a um depoente lá na CPI das Bets. Isso agora à tarde. Não que as Bets sejam santas, pois não são. Todas elas têm algum problema de lavagem de dinheiro, tenho certeza disso. Mas voz de prisão vindo de quem veio, chega a ser vergonhoso, né? Passa a ser hilário. Para quem não se lembra, a tal Soraya Tronic, que se elegeu às custas de Jair Bolsonaro e depois deu-lhe as costas, é aquela mesma que junto de sua família possui uma rede de motéis em Campo Grande e que virou notícia num determinado período quando disse que ela mesma projetou a decoração erótica nas suítes dos motéis. Eu acho que... Bom, não acho nada, nem vou falar nada para não quebrar a cara. Aliás, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para não, né, não me dar mal. Senão ela manda me prender também. Mas enfim, vamos mudar de assunto. A verdade é que tudo o que acontece hoje, tanto no Brasil como no mundo, já vem sendo preparado há décadas. E nunca nos demos conta.
Desde a metade do século XX, uma elite financeira caiu na tentação de construir uma nova moralidade, uma nova linguagem, um novo sistema econômico e um mundo perfeito, segundo eles, usando a razão e dispensando as antigas tradições, especialmente as morais e cristãs. Esta elite, formada aí por pensadores globalistas, consideravam as tradições imperfeitas e antiquadas. Esse abuso do racionalismo, um racionalismo construtivista, né? Não foi nem mesmo a aplicação do método científico, mas uma nova ideologia totalitária. No início lá dos anos 90, nas conferências das Nações Unidas, as principais burocracias internacionais anunciaram ao mundo seus planos para construir um novo mundo, mais justo, mais equitativo e menos desigual. Basicamente, eles estavam nos alertando sobre seu projeto de reengenharia social em larga escala, dirigido e gerenciado por um governo mundial. Os planos para essa nova ordem se baseavam na redução da pobreza, no desenvolvimento sustentável e no controle populacional. Claro que essa ideia é insana. Até porque quando grandes burocracias internacionais falam sobre reduzir a pobreza, elas não querem dizer que é preciso então aumentar os investimentos, cortar os impostos e permitir o capitalismo à vontade. Mas sim encorajar os governos a criar mais programas sociais, aumentando os impostos sobre os ricos e aumentando a dependência entre os pobres. Daí surgiu a conversa mole de que você não terá nada, mas será feliz. Quando eles falam em desenvolvimento sustentável, eles não estão preocupados com a natureza e os animais, mas estão sim tentando mudar aquela ética judaico-cristã que coloca o homem como administrador da criação. Estão tentando mudar isso para uma ética que reduz os seres humanos a parasitas perigosos para a mãe natureza. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Claro que temos que cuidar da nossa natureza, sim, evidente, pois é ela que nos provém. Porém, não podemos nos submeter a políticas ideológicas para nos amordaçar em roda sustentabilidade. Para quem não se lembra, em 1992, a Cúpula da Terra, a tal ECO 92, foi realizada no Rio de Janeiro e foi convocada pelas Nações Unidas para encontrar formas de conciliar o progresso econômico com as necessidades do meio ambiente. Mas o principal resultado do ECO 90 foi a reafirmação pelas burocracias internacionais da necessidade de um programa massivo de controle da natalidade. E daí surgiu a tal Agenda 21 para a redução da pobreza e metas demográficas. A tal Cúpula da Terra tinha como ponto a perversão da linguagem, a linguagem tosca, que tão bem conhecemos no dia de hoje. Tinha como ponto também mudar o conceito de família para o de famílias alternativas, ou para a tal família poliamor, vocês se lembram, né? Que por vezes deputados da esquerda tentaram emplacar na Câmara dos Deputados. E essa Agenda 21 também tinha como objetivo erradicar a paternidade das relações de casal. A mesma coisa acontece com termos como casamento, igualitário, né? Regulamentação da fertilidade e a interrupção de gravidez. Tudo para disfarçar o extermínio legal em massas de bebês no útero da mãe. Isso é um verdadeiro ataque à família tradicional. Com tudo isso exposto, agora essa elite dominante, sem rosto e sem identidade, está colocando em prática a destruição das normas jurídicas, aquela que sempre foi o porto seguro dos injustiçados. Vemos atualmente como as cortes maiores lá na Europa, nos Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil, atuam para justificar as aberrações jurídicas, se utilizando de arbitrariedades para conduzir perseguições a opositores e, consequentemente, os rumos de países. Nesse sentido, meus amigos, o Brasil já levou todos os Oscars possíveis.
É nesse mundo que nós estamos vivendo, e essa é a realidade. Não adianta ficarmos encarando aí a possibilidade de pensarmos aqui ou pensarmos ali uma notícia boa, porque essas realmente se transformaram em agulha no palheiro. É isso, essa é a realidade da gente, infelizmente. Mas quanto mais conscientes estivermos do que realmente está acontecendo no Brasil, melhor podemos nos preparar, melhor podemos nos organizar e melhor podemos encontrar uma forma de lutar contra tudo isto. É assim que eu penso. Então, por isso eu trouxe esse vídeo para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tomare que sim. Deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar e ajudem o canal quem puder ajudar, né? Por hora, eu desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.